Boa tarde a todos nesse domingo, né? Esse domingo 18 de fevereiro de 2018. Desejo a todos muita paz, luz, certo? Que todos, antes de que qualquer pessoa lhes diga Deus os abençoe, já se sintam abençoados já pelo nosso Criador, porque ele não é imperfeito como nós, ele é perfeito. E a isso se presta o Espiritismo, em comprovar para nós que ele é perfeito. Bem, meus queridos, como eu disse, o objetivo desse canal Ciência Espírita é mostrar a vocês o Espiritismo de uma forma que mesmo aqueles que discordam dele, discordam primeiramente sem conhecer, e alguns discordam conhecendo. É um direito de cada pessoa concordar ou discordar, mas é um canal objetivamente formado para aqueles que desejam conhecer o Espiritismo e retirar dele o bem, né? Digo isso principalmente para aqueles que são cristãos e vivem um cristianismo baseado na Bíblia e sabem que está escrito no Novo Testamento o seguinte ensinamento: examinai todas as coisas, retende o bem. Ensinamento esse de autoria do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, eu quero mostrar aqui a vocês aonde está embasado o método de atuação desse canal, né? O método de atuação. Esse livro aqui, esse PDF, é do livro dos médiuns, e no capítulo 3 existe esse capítulo denominado do método. E eu gostaria de chamar a atenção deste capítulo para vocês, pois é ele que norteia o estudo da doutrina espírita para aqueles que estudam o espiritismo sob as orientações do codificador Allan Kardec, né? Lembrando que o nome Allan Kardec foi um nome escolhido pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille para que as pessoas pudessem apreciar o Livro dos Espíritos e tantos outros livros sem a influência, né, do seu nome, já que ele era um pedagogo extremamente famoso na França do século XIX. Ele já era defensor do método pestalozziano, que por si só na época já era um método de extremo sucesso, né? Então, quando ele assumiu o pseudônimo Allan Kardec, foi para que as pessoas olhassem para o livro e avaliassem o livro pelo que ele realmente continha, e não pelo fato dele ser o pedagogo que era, né? Então, vemos aqui o Livro dos Médiuns, né? Avaliando ele pelo seu conteúdo e não pela pessoa que sistematizou as informações que ele apresenta, né? É um livro que foi criado sob a orientação dos chamados espíritos superiores, esses seres que começaram a se comunicar com Allan Kardec mediante fatos mediúnicos, né? Onde este mesmo estudou essas comunicações escrupulosamente, friamente, sem nenhum viés religioso, apenas com o viés da sua época, que era um viés científico, era um viés positivista, né? Recomendo a todos que estudem, né, a questão do positivismo no século XIX, que aí sim vocês vão passar a entender o porquê dessa metodologia apresentada pelo codificador da doutrina espírita. Porque muitos podem pensar que ele seguia estritamente os chamados espíritos superiores, os espíritos que mereciam a maior consideração. Mas com um estudo mais aprofundado da doutrina, né, do espiritismo sob a orientação do codificador, percebemos que muitas vezes ele colocava em primeiro lugar o bom senso e a razão, né, que eram pautados no que a ciência já determinava como seguro. Ou seja, Kardec ele foi um pioneiro, inclusive na forma de encarar o mundo espiritual, numa maneira racional. Nós sabemos que nos nossos dias, mal a pessoa recebe uma revelação, independente da cultura, independente da religião, e essa pessoa já se acha uma pessoa abençoada,
ao ponto de querer fundar uma nova religião, uma nova filosofia. Mas, quanto a isso, o Espiritismo, sob a ótica do senhor Allan Kardec, ele se presta a nos elucidar esses fatos. O fato de olhar para o mundo espiritual, encará-lo como uma realidade, mas não se deixar levar por ele. Recolher dele todo o bem que ele tem a nos dar e deixar de lado tudo aquilo que não nos auxilia, né? Tudo aquilo que não nos ajudaria. Por isso que ele, muitas vezes, de maneira muito conscienciosa e muito escrupulosa, né, ele analisou todos os fatos apresentados, não pisou, não se desfez dos fatos antes já adquiridos, né? E na minha concepção, na minha apreciação, ele foi muito feliz, né? Ele foi muito feliz. Ele, Allan Kardec, ele foi o primeiro homem na face da Terra a lidar com o mundo espiritual e a não se deixar levar por ele, né? Nunca perdeu o foco da razão e do bom senso. Esse foi o codificador do Espiritismo, e que mesmo com tudo isso, ele não era santo, ele era um homem como eu, como vocês aí que estão acompanhando este canal. Ele foi um homem comum, mas extremamente competente na arte de usar a razão e o bom senso. Kardec não é um homem a ser adorado, Kardec é um homem a ser admirado, né? Como diz as escrituras cristãs, dai honra a quem tem honra, devemos prestar então essa honra ao trabalho abnegado, consistente do codificador da doutrina espírita, né? Que não era qualquer um. Então, vamos lá. Capítulo 3 do Método, né? Item 18. O livro dos médiuns, ele é formulado onde cada parágrafo que inicia um assunto, ele tem uma numeração. Então é muito fácil de você posicionar as pontuações, ou seja, para você indicar a pessoa em que ponto do livro você quer se referir, certo? Não é mais ou menos como numa Bíblia cristã, por exemplo, que você tem capítulo e versículo, né? Mas se aproxima muito e facilita muito a vida do estudante do Espiritismo sob a orientação do codificador. Então vamos lá, vamos começar a nos familiarizar com a sua maneira de comunicar, né? Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos a examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade, tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Ou seja, temos que conhecer as consequências dos ensinamentos. E veja, nesse segundo parágrafo do item 18, do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, né? O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Ou seja, se ele entende, ele não discorda, ele considera. É diferente do espiritismo praticado por uma grande quantidade de pessoas na atualidade, que se torna uma coisa muito confusa, né? Forma-lhe, sem dúvida, a base a crença nos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministro o ensino da doutrina espírita
para levar com mais segurança a convicção. O Espiritismo lida com convicção. Convicção é certeza, não é crença. Convicção é certeza. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isto que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão um meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Fatos, pessoal, fatos é aquilo que ninguém pode negar, tá certo? O Espiritismo, ele é, sob a orientação do codificador, ele é baseado em fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar mostrar, né? Veja que o Espiritismo, ele se incomoda com todos os departamentos, né? Principalmente com os problemas nas explicações que podemos ter. Por exemplo, entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Continuando, se formos continuar essa leitura, se tornará uma leitura bem exaustiva, né? Mas esse capítulo 3, ele se resume ao método da melhor comunicação, para que, se possível, a pessoa, aceitando os fatos espíritas, eles aceitem sob convicção, tá certo? Porque no Espiritismo não há crença, há convicção. Ou seja, os fatos apresentam, justificativas nascem a partir dos fatos e tudo se confirma, certo? Mas o ponto que quero mostrar a todos vocês, que é o método, né, que é o método deste canal Ciência Espírita, é o que está contido aqui no item 35. Item 35. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, vejam, pessoal, o que é o Espiritismo, e tem uma brochura, ou seja, uma definição, tem um conceito deste livro, né? O Livro dos Espíritos, é o primeiro livro, certo? Contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos Espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo, né? Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Em terceiro, o Livro dos Médiuns, que é este livro do que estamos aqui no capítulo 3, mostrando a vocês, né, a metodologia de ensino, de estudo, né? E 4, a Revue Espírita, ou seja, a Revista Espírita, que foi um trabalho que Kardec iniciou em 1858 e finalizou em 1869, um mês após o seu falecimento. Quando ele havia falecido, ele já tinha deixado a edição de Abril pronta, né? Então, por isso que a Revue Espírita, sob a orientação de Kardec como editor, né, só finalizou em abril de 1869. Então, isto pelo que nos diz respeito, né?
Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Ou seja, o Espiritismo, sob a orientação do codificador, ele nasceu para ser uma ciência de observação, tendo em vista que o objeto do seu estudo, que é o mundo espiritual, e a relação que o mundo espiritual tem com o mundo material, é um objeto de estudo complicado, onde não pode ser pego, levado para laboratório e analisado como qualquer material orgânico que é estudado. Então, é uma ciência de observação, de muita observação, justamente porque não sabemos quando e onde os fenômenos vão acontecer. Mas quando eles acontecem, devemos estar prontos para observar os fenômenos sob muitos pontos de vista, né? Sob muitos prismas, né? para que venhamos a ter as conclusões mais justas, né? Então, o Espiritismo, ele é uma ciência, e como toda ciência, para se entender a ciência, para se entender matemática, você tem que ler tudo sobre matemática. Para se entender biologia, você tem que ler tudo sobre biologia. Para você entender hoje astronomia, você tem que ler tudo sobre astronomia, física, química, e seja qualquer for. E o Espiritismo não foge a essa regra. E para se entender teologia, também você tem que ler tudo sobre teologia. Não importa qual seja a linha de compreensão, você tem que ler tudo. Você tem que estudar a exegese, você tem que estudar a tradução, você tem que estudar o processo de tradução para saber se a tradução da Escritura Sagrada que você carrega é mais ou menos, ou pode ser considerada fiel aos chamados originais. Você tem que ter todas essas informações, né, para que realmente seja um teólogo respeitável. E o Espiritismo não foge a essa regra. E veja que este conselho é dado, certo? Isso não é uma informação escondida, entendeu? Esse é o Espiritismo sob a orientação de Allan Kardec, certo? Então, vou dar uma pausa aqui e já voltamos. Bem, pessoal, voltamos, né? Esse PDF que está aberto aqui pertence ao livro O que é o Espiritismo, né? Acredito que aqui vocês já podem estar vendo aqui, ó, o que é o Espiritismo PDF, né? E o que acontece? O que é o Espiritismo, nesse PDF, antes desse preâmbulo, que é a mesma coisa de prefácio, né? Ele vem com a biografia do senhor Henri Sauce, né? Ao que se pressupõe um espírita de Lyon, na França, né? Eu não peço a vocês que vocês olhem essa biografia pelo seguinte motivo, né? Ela é uma biografia de um seguidor e ela traz uma apreciação pessoal desse seguidor, né, a respeito do codificador, que eu particularmente não acho louvável. Por que não acho louvável? Porque tem os excessos da admiração. Muitas vezes a pessoa admirada, ela nunca pediu um certo nível de idolatria, mas as pessoas que a admiram parecem que elas gostam de se exceder, né? Se exceder. Então, o que acontece? Então, essa biografia tem alguns excessos, mas se por acaso vocês, de posse desse PDF, que é muito fácil adquirir esse PDF, basta você colocar no Google o que é o Espiritismo em PDF, você vai ser redirecionado ao site, ao site da FEB, ao link da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, e lá você baixa o PDF tranquilamente, né?
Mas se você quiser observar, e se vocês tiverem a capacidade para analisar esse PDF, né, retirando os excessos, vocês vão colher muitas informações interessantes dessa prévia biografia que foi incluída nesse livro que é o Espiritismo. Mas, de fato, sob a orientação do codificador, né, percebe-se que aquela biografia ali, vale ressaltar, é uma biografia incluída tardiamente, pois ali já tem a data-morte do codificador. Esse livro, quando ele foi concebido, ele foi compilado, ele só partia a partir do preâmbulo. Né? O preâmbulo era a parte inicial, onde, por característica, geralmente os prefácios dos livros do codificador já traziam uma afirmativa sintética do que o livro era e do que ele se tratava. Né? Tendo em vista que o codificador ele era um pedagogo, um educador. Então, você lendo esse preâmbulo do livro, o que é o Espiritismo, você vai entender ao que esse livro se presta. E esse preâmbulo já vai dizer a você, já vai dar a você de maneira sumária a resposta para a pergunta que é o título do livro. O que é o Espiritismo? Então, eu gostaria de mostrar a vocês que o preâmbulo, o prefácio, é bem tranquilo, certo? Para quem quiser lê-lo, recomendo, né? Para que o canal não fique cansativo, eu não vou estar aqui lendo tudo, né? Mas o que eu desejo é despertar em vocês o interesse, mesmo o interesse daqueles que desejam conhecer para depois criticar. Se forem exercer uma crítica, por favor, exerçam a verdadeira crítica, né? Porque a gente está habituado a sempre uma crítica desaprobativa, mas a verdadeira crítica, ela não é só desaprobativa, ela pode ser aprobativa também. E se torna uma crítica muito mais valiosa quando o crítico tem conhecimento de causa, quando ele é uma pessoa que realmente se permitiu buscar as informações a partir da fonte, para daí compilar as suas ideias de maneira mais precisa. Com isso, o crítico ganha o respeito daqueles que resolvem assumir como verdade aquilo que ele critica, né? É muito bom ouvirmos críticas bem posicionadas, né, de pessoas que realmente estudaram sobre o assunto, são críticas sinceras, né, que primeiramente entendem o objetivo, né, ressaltam o lado bom, mas depois explicam por que não concordam e tudo bem, tudo certo, tudo numa boa. Né? Então vamos lá. Esse preâmbulo, ele diz o seguinte: as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são, naturalmente, inclinadas a formular certas questões cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Veja, o lado pedagogo do codificador previu, deduziu certas dificuldades por parte de algumas pessoas, né? E em 1859, se não estou enganado, me perdoem meus queridos aí que estiverem ouvindo o canal, que são mais estudiosos do que eu, mas em 1859 ocorreu a ele a possibilidade de uma obra como essa, certo? Porque naquela época, como não existiam as tecnologias que existem hoje, muitas vezes as pessoas se repetiam muito diante do codificador com as mesmas perguntas, até o ponto que ele achou necessário compilar uma obra só para responder essas perguntas. Então, todas as pessoas agora, de posse de uma obra específica, poderiam ter as suas perguntas iniciais respondidas, né? Esse foi o primeiro objetivo, né, desta obra. O que é o Espiritismo? Né? E ele vai explicar aqui que o capítulo 1 foi escrito sobre fórmula de diálogos, né? São 3 diálogos, né? É o crítico, o cético e o padre. Ele vai explicar aqui que no segundo capítulo
ele vai dar uma exposição sumária das partes da ciência prática experimental sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Ou seja, é aproximadamente um resumo do Livro dos Médios. Mas não é bem esse Livro dos Médios que temos hoje. Porque, como toda ciência, começa de um ponto e vai evoluindo e se aperfeiçoando, existiu um livro anterior ao Livro dos Médiuns, certo? Que por muito tempo foi considerado como um livro de fato para muitos, até que em 1861 saiu, né, a versão definitiva como nós a conhecemos hoje, certo? E no terceiro capítulo, ele vem dizer que vem um resumo aí de O Livro dos Espíritos, né? O famoso Livro dos Espíritos, ou seja, então as pessoas elas têm uma oportunidade através dessa obra de conhecer a doutrina espírita a partir das questões, a partir do resumo do Livro dos Médiuns e a partir de um resumo do Livro dos Espíritos. Tudo isso para quê? Para que as pessoas elas possam saber do que a doutrina espírita se trata, né? Veja o cuidado pedagógico que o próprio codificador conservava em seus trabalhos, né? E no final desse preâmbulo, vem uma parte muito interessante que eu quero até grifar aqui para todos, para dar uma ênfase maior ao vídeo, né? Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, o que acontece? Ô Fábio, para que um livro se ele já está dizendo o que é e pronto? A questão do codificador era a seguinte: ele afirmava o ponto de vista dele nos prefácios, a apreciação dele, e depois ele apresentava para nós tudo aquilo que foi necessário ou que ele julga necessário para que você chegue na mesma compreensão dele. E aí nós temos início, né? Nós temos início ao capítulo 1 em diante, Pequena Conferência Espírita, e assim por diante. Bom, meus queridos, o que eu quero neste canal é desmistificar. O que eu desejo neste canal é mostrar os fatos. E os fatos são os textos, né? Provar para vocês que no Espiritismo não existe alegoria, não existe simbologia. O Espiritismo, ele é uma ciência como o próprio codificador o define, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como consciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E se eu quiser ainda fundamentar ainda mais, podemos pegar isso aqui, ó. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, meus irmãos, fiquem na paz, que sintam-se vocês abençoados, certo? Sintam-se vocês esclarecidos com relação a este ponto inicial, tá certo, pessoal? Este ponto inicial. Pretendo trazer para vocês em outros vídeos também, né, mais algumas observações sobre o primeiro capítulo do livro, que é o Espiritismo, tá certo? Pretendo mostrar a vocês a visão do próprio codificador a respeito do Espiritismo e de seus problemas, né, para que vocês conheçam o Espiritismo da fonte mais confiável possível, né? Não sou eu a fonte mais confiável possível. Não é meu vizinho que diga que é espírita. Não é o centro espírita mais próximo da sua casa que é a fonte mais confiável.
é o codificador do próprio Espiritismo, que é a fonte mais confiável. E para que possamos conhecer as informações que brotam através dos trabalhos dele, só basta que venhamos a ler. A ler. Leu corretamente, não tem o que ser feito. Você está adquirindo já as informações como elas são, sem adulteração. Salvo se alguém consiga provar, né, que como tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela foi escrito em francês, a tradução talvez não seja tão perfeita. Mas aí, para aqueles que quiserem se aprofundar ainda mais, existe na internet, para livre acesso, né, os originais em francês. Então, se você que assiste a esse vídeo é uma pessoa capacitada a ler o francês, você já pode ignorar tudo o que eu estou fazendo aqui e ir diretamente para os manuscritos franceses e de lá retirar as suas próprias conclusões. Então, meus queridos, desejo a todos muita paz, muita luz, muita saúde e que vocês que estão me dando atenção agora possam permanecer comigo, né, no próximo vídeo, né? E se vocês acharem por bem indicar esse canal, né, para pessoas que têm dúvidas e vocês percebem que esse canal tem a possibilidade de tirar essas dúvidas, desde já agradeço, indiquem o canal e aguardo vocês e seus amigos no próximo vídeo. Muita paz a todos, muita luz e que Deus continue nos abençoando.